Fala galera, e na ressacada em Florianópolis, quando tudo parecia se encaminhar para um empate, o Internacional no último lance do jogo, a 52 minutos do segundo tempo, através de uma cobrança de pênalti de Pedro Henrique, vence o Avaí por 1-0, 3 pontos fundamentais, importantíssimos, que coloca o Inter nesse momento com pontuação de G4, e isso significa que o Inter tem boas chances de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2023. Na sequência, vamos fazer aí uma análise da partida, também falar sobre um novo titular que está pintando no meio-campo do Internacional. Falo de Johnny, mais uma vez, muito bem. E a desnecessária expulsão do Mano Menezes, o técnico do Internacional, errou, pisou na bola e tudo será assunto aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Você, torcedor colorado, certamente vai curtir a semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet e mais, hein? Semifinais da Copa do Brasil na quarta-feira. Fluminense e Corinthians no Maracanã, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Muitas boas pedidas para você na X6Bet, tá legal? Bom, técnico Mano Menezes, ele surpreendeu, eu diria, na escalação inicial para este jogo contra o Avaí. Colocou no banco Edenilson e também Alan Patrick. Optou aí pela formação que deu certo na partida contra o Fluminense, especialmente no meio-campo, com o Gabriel e o Johnny, dois volantes ali alinhados, podemos dizer assim, o Maurício e também o Depena. Nos demais setores da equipe, a defesa teve o Kehler substituindo ao Daniel suspenso, o Bustos, o Vitão, o Mercado e o René, e ainda na frente o Wanderson e o Alemão. Primeiro tempo aí de muito pouca inspiração técnica das duas equipes. Tanto o Inter quanto o Avaí, eles protagonizaram aí um jogo muito disputado, muito marcado, muito pouco bem jogado, podemos dizer assim, em que a disputa sempre da bola era o alvo principal. O Inter teve pouquíssimas chances aí para abrir o marcador. Me recordo de uma cobrança de falta do Depena que o Johnny cabeceia, o goleiro do Avaí faz uma boa defesa. O Inter ia bem depois do Avaí começar com muita pressão nos 15 minutos iniciais, e especialmente do lado direito de ataque e de defesa do Inter. Depois o Inter equilibrou, começou a se defender muito bem, e até a parte final do campo, até o último toque, o Inter vinha construindo, vinha tocando bem a bola, só que aí pecava na hora de definir aí as jogadas. Veio o segundo tempo e o panorama permaneceu um tanto quanto inalterado. O Inter tinha o controle, tinha o ímpeto para buscar o resultado, mas esbarrava hoje numa defesa do Avaí que jogou muito bem. O Avaí soube se defender e também esse é um mérito do adversário, mas o Inter sempre no penúltimo toque e na hora de finalizar vinha tendo alguma dificuldade. Até que o Sidney Lobo, que depois foi comandar o time à beira do campo no lugar do Mano Menezes, daqui a pouco nós vamos falar até sobre essa expulsão do Mano, pisou na bola, hein? Não pode fazer isso que fez hoje, com todo respeito. Não foi bem o técnico do Internacional. Mas as duas primeiras trocas são as entradas aí do Alan Patrick no lugar do Maurício e do Pedro Henrique no lugar do Wanderson. E aí o Internacional, ele teve um pouco mais
de agressividade no campo de ataque. O Alan Patrick, ele é um jogador que ainda fisicamente não está 100%, e por isso ele também começou no banco hoje. Mas quando ele pega a bola, ele tem um lançamento sempre, uma qualidade que é acima da média dos demais, e isso se notou aí enquanto ele esteve no campo. O Wanderson não fez uma partida, mas foi um pouco aquém do melhor Wanderson que já apareceu aí no estádio Beira-Rio. Pedro Henrique entrou aí também muito aceso, criando dificuldades para a defesa adversária. O Inter que teve depois ainda o Edenilson no lugar do Johnny. Aliás, o Johnny tá garantindo seu espaço no time titular do Inter. Esse novo sistema do Mano Menezes, tendo o Gabriel e o Johnny lado a lado, parece que o Mano encontrou o lugar do Johnny. Já jogou muito bem contra o Fluminense, hoje também teve uma ótima atuação. Eu não sei se daqui a pouco o Johnny não tá garantindo a titularidade ao lado do Gabriel no meio-campo. Foi uma ótima partida do volante colorado. O Inter que ainda teve o Lisiero no lugar do Depena. Depena mais uma vez bem hoje, conseguindo armar as jogadas e sempre com uma qualidade na sua perna esquerda que chama bastante atenção. E o Brian Romero no lugar do Alemão. O Alemão que teve também uma boa participação, mas não conseguiu aí grandes conclusões ao longo da partida. E quando tudo parecia caminhar para um 0-0, vem aí o pênalti. E foi absolutamente infantil cometido pelo Rafael Vaz. Tocou a mão na bola assim, numa inocência, podemos dizer assim, numa besteira, numa infantilidade muito grande. E a Edna, de frente para o lance, marcou a penalidade máxima. O Pedro Henrique cobrou forte, com perfeição, marcou o gol da vitória do Internacional, 1-0 contra o Avaí na ressacada. E esses 3 pontos são fundamentais porque o Inter traçou, sem título da Copa Sul-Americana, a vaga direta na Libertadores da América. E essa vitória coloca o Inter numa situação muito boa para conquistar aí pelo menos uma vaga direta. Por quê? Ele tem agora a pontuação do Corinthians, que é o quarto colocado com 39 pontos na tabela. Primeiro Palmeiras 49, segundo Fluminense 41. Esses dois times se enfrentam no sábado, 7 da noite no Maracanã. Então vale a pena a torcida colorada ficar ligada. Terceiro Flamengo 40, quarto Corinthians 39, quinto Inter 39. O Corinthians tem uma vitória a mais que o Colorado. Sexto, o Atlético Paranaense com 38. Já falei aí de Fluminense e Palmeiras. O Flamengo joga o clássico contra o Botafogo no estádio Newton Santos. E o Corinthians, na segunda-feira, pega o Bragantino na Neoquímica Arena. Então, foi uma vitória muito importante. Premiou aí o esforço e o ímpeto do Inter em toda a partida de tentar ganhar o jogo. E aí sai da capital catarinense com os 3 pontos. Para fechar esse conteúdo, uma expulsão absolutamente desnecessária do técnico Mano Menezes. E não é a primeira vez que ele se envolve em polêmicas com a arbitragem. Muitas vezes acabam atrapalhando até a carreira do Mano. E tá aqui alguém que, pelo menos nesse convívio aí com o treinador do Internacional, ele já muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com o Mano no CT Parque Gigante, também não só comigo, né, mas como os demais colegas da imprensa, em algumas concentrações de algumas viagens que eu fiz aqui com o Inter. Errou o Mano Menezes no tom da reclamação. Depois que ele leva o cartão amarelo da Edna, ele vai lá reclamar para o quarto árbitro o seguinte: conseguiu, né, o PNC. Não vou falar aqui o palavrão que ele disse, por óbvio, mas deixou na reta, o Mano errou. Penso que repense aí essas atitudes intempestivas aí contra a arbitragem, porque o Mano tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que isso não deixa dúvidas até agora.
tá recolocando o Inter em um bom caminho novamente, mas hoje a expulsão dele foi justa e absolutamente desnecessária, tanto é que o Mano não comanda o time contra o Juventude, será o Sidney Lobo à beira do campo, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.